E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês. Só para resumir, camada OSISO são 7 camadas. Elas são utilizadas para representar, na verdade, a transmissão da rede, né? Então, o modelo TCP, no caso a camada TCP/IP, é a camada de transmissão de controle, no caso aí, né? De protocolo. Então, transmissão de controle de protocolo. A camada OSI, né? Na verdade é uma camada física, ela tem a parte 1, a camada física, a camada 2, enlace, camada 3, rede, camada 4, transporte, camada 5, seção, camada 6, apresentação e camada 7, aplicação. O modelo OSI, né, no caso, é Open System Interconnection, é uma estrutura de referência usada para entender e padronizar as redes de computadores. Então, quer dizer, por que a camada OSISO? É só uma estrutura para padronizar os padrões que existem nas redes, que na verdade é uma série, são essas camadas que eu falei para você. TCP é um transporte, na verdade, é uma transmissão de protocolo de transporte, quer dizer, ele tem um protocolo, ele tem um padrão de transporte para isso. E o DP também é transporte, só que o DP ele não tem um padrão, né? Ele não é tão organizado, tão, no caso assim, ele vai seguindo uma cadeia de bits, né, encaminhamento em grupos, como é o caso aí do TCP/IP, né? Então o TCP geralmente vai funcionar com o IP ao lado, né? Então você tem a camada aí, no caso de transporte, que ela está no modelo 4, vai fazer o envio, e quem representa aí, de caso, os dados que ele vai enviar, o IP, seria a camada 3, né? Então a parte física lá da coisa, tá? Só para você entender. Então deixa eu só dar uma overview aqui do que a gente estava falando. Vamos lá, então. TCP, protocolo de camada de transporte, é orientado à conexão, que significa estabelece uma conexão antes da transmissão, fornece uma garantia de entrega, controla o fluxo de dados entre o dispositivo para evitar o congestionamento das redes, é amplamente utilizada em aplicações, né? Existe comunicação confiável, como FTP, HTTP e SMTP. HTTP, SMTP e FTP. E o IP, que é o Internet protocolo de internet, né, é uma camada de rede, camada 3, do modelo OSI, lida com roteamento de pacotes de dados entre diferentes redes. Então, lida com roteamento de pacotes de dados entre diferentes redes. Fornece endereçamento e encaminhamento de pacotes, permitindo que os dados alcancem o destino na rede. É a base da internet, permitindo a comunicação global entre os dispositivos em diferentes redes. O DP também é um protocolo de camada de transporte, camada 4, assim como o TCP. O DP é um protocolo não orientado à conexão, que significa não estabelece uma conexão antes da transmissão, não oferece garantia de entrega de dados nem ordenação dos pacotes. Os pacotes podem ser perdidos ou chegar fora de ordem. É usado em situações em que a velocidade é mais importante. Vou dar um exemplo, né? Socket, no padrão lá, quando você programa em Python, modelo do socket, é um modelo aí do próprio padrão UDP. E o Netcache também dá para usar esse padrão UDP também de transporte também, NC no caso. Bom, ficamos por aqui, mas você, só para entender o que é, de novo, né? TCP pertence à camada de transporte, fornece um serviço de comunicação confiável, inclui controle de fluxo, retransmissão de pacotes perdidos e garantia de que os dados cheguem de uma forma correta. O IP pertence à camada 3, aí TCP4, IP3, lida com roteamento de pacotes entre dados diferentes redes, fornece o endereçamento e caminhos de pacotes, o IP é usado para criar rede de computadores interconectados. O DP
também fornece também uma camada de transporte. 4. Fornece serviço de comunicação não confiável, ou seja, o UDP não garante a entrega dos dados nem a ordem correta. É usado em situação onde a velocidade é mais importante do que a confiabilidade, com videoconferência, streaming de mídia e jogos online. Tá? Então, o modelo OAS-ISO representa só a transmissão da rede, aí, no caso, como seria as transmissões de rede. Entre aí ficamos de envio, ficamos entre TCP, né, e UDP. Então, obrigado mais uma vez, fique com Deus e boa prova aí para vocês.